Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para iniciar a nossa live de hoje. Boa noite a todos que estão entrando. Elane, Marilda, Rodrigo, Pedro Paulo Panuzzi, grande amigo. Boa noite. E hoje a gente vai conversar com o Vander. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo para aguardar a entrada do Vander. O Vander Giordano, ele é conselheiro da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers do Brasil. E ele também representa o grupo Multiplan, que tem alguns shoppings aqui na cidade. E a gente vai conversar principalmente sobre como vai ser esse novo modelo dos shoppings, né? O novo normal para os shoppings. Agora sim. Olá, tudo Boa bem? noite, Vânia. Tudo bem? Tudo bom. Dia de trabalho intenso hoje, né? Pelo visto. Hoje foi bastante. Desculpa até que eu tô com a cara mais de cansado hoje. Mas faz parte. A gente que trabalha muito é assim mesmo. É. Primeiro agradecer ao nosso amigo Pedro Paulo Panuzzi, que botou em contato para que a gente pudesse fazer essa conversa, Wander. E te agradecer aí pelo tempo que a gente tem, até às 9 da noite, se a gente quiser, a gente consegue conversar. Eu tenho feito uma série de lives, Wander, com vários representantes de diversos setores econômicos. Na Câmara eu sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio. E temos tentado, ao longo desses últimos anos, intermediar sempre soluções e atos para que a cidade do Rio possa se tornar um pouco mais atrativa aos empreendedores, aos investidores, aos comerciantes, porque depois da Olimpíada nós passamos por muita dificuldade e houve uma tentativa da Câmara, né, de ajudar ali o Poder Executivo. Não está fácil, acho que você está percebendo. E no momento que as coisas começavam talvez a se ajustar, veio a pandemia e deu assim, foi uma loucura, né? Que todo mundo... A gente sabia que ia chegar, mas talvez aquela velha história do Brasil não se planejar muito para certas coisas e a gente acabou sofrendo aí os impactos dessa pandemia. Então, eu quero te agradecer. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse. Falei para as pessoas já que você representa o grupo Multiplan e faz parte também do Conselho da Abraça, Associação Brasileira dos Shopping Centers. Então, por favor, fala um pouquinho do seu histórico para que quem está assistindo a gente aqui consiga saber um pouquinho mais de você, por favor. Bom, obrigado, vereador, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando. Eu trabalho no Grupo Multiplan, também desenvolvo alguns outros, vamos dizer, trabalho, mas são mais colaborativos, né? Como na Cidade das Artes, também sou embaixador lá na Cidade das Artes. Eu sou vice-presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu faço parte da ABRIG, que é a Associação dos Profissionais de Relações Institucionais, do IRELGOV, que é a Associação dos Profissionais de Relações Governamentais. Também faço parte do LAB, da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, é um módulo de desenvolvimento de inovação e tecnologia. Tenho aí alguns trabalhos na Firjan, também no Comitê de Segurança da Firjan, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou também da OAB de São Paulo. Enfim, tenho aí algumas atividades, obviamente mais complementares ao nosso papel aqui na Multiplan. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Beleza. Passa para a gente um pouquinho dos dados aí, no âmbito geral dos shoppings, no Brasil e no Rio. Se você tem alguns dados mais específicos também de Rio, ajudaria bastante. Tá. São quantos shoppings no Brasil e quantos no Rio? Tá. Bom, no Brasil, nós nos aproximamos a 300 shoppings reabertos nesse momento. O número total de shoppings no Brasil são 577. Tá? E todos eles foram fechados por conta aí do coronavírus. O ministro Paulo Guedes, né, da Economia, no início dessa pandemia,
ele fez um comentário de que havia caído um meteoro no país, né, e a economia, todo o sistema, né, do país ele seria fortemente atingido. E aí nós, da indústria de shopping centers, complementamos dizendo, olha, que se esse meteoro caiu, ele caiu bem em cima de um shopping center. Porque o setor foi totalmente... Duramente impactado. Impactado, né? E foi realmente um impacto bastante significativo. Eu vou dizer que, óbvio que tudo isso que está acontecendo é inédito no mundo, e no setor de shopping center também é talvez o evento mais impactante. Nunca na história do setor no Brasil houve um fechamento de 100% das operações. E, nesse momento, nós temos aí no país quase 300, eu acho que são 298, alguma coisa dessa grandeza, sem contar os que reabrirão amanhã, que já reabriram. Então, cidades como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, interior de São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, embora Porto Velho eu estou com dúvida aqui. Mas em outros lugares você já teve, né, todo esse processo de reabertura no setor. É claro que a preocupação ela é muito grande em relação à saúde nesse momento, né, vereador? A gente atravessa ainda toda essa questão. A população precisa estar consciente, né, de que é necessário seguir aí os protocolos, né, seguir todas as determinações das autoridades do setor de saúde, principalmente o uso de máscara. Aqui eu estou isolado, não tem ninguém, mas eu tenho aqui o meu álcool gel, tenho aqui a minha máscara, que está aqui também. Então, assim, nós temos que... Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, tá a minha máscara aqui, ó, até personalizada. Personalizada. Embora o jeito correto de você pegar a máscara é assim, tem aqui também o álcool gel. Então, há uma preocupação bastante grande, né, nesse momento que a população tenha consciência de que ainda passamos, né, por um processo que o mundo não conhecia. Então, esse é até um apelo que a gente faz. Tá? Então, essa reabertura, Rafael, ela tem que se dar de uma maneira tranquila, serena e gradual. Tá? Nesse momento, é para a gente ter uma retomada da atividade econômica do país, porque a atividade econômica é que gera recursos, né, através dos impostos, que vai gerar recursos para o próprio sistema público de saúde ter condições de melhorar no médio e longo prazo. Porque se em algum momento, e aí eu cito o exemplo, por exemplo, de Manaus, optou-se por fazer um estádio de futebol em Manaus. Foi uma decisão que tiveram à época. Política, uma decisão política. E Manaus é das capitais que realmente sofreram bastante nessa questão, né, dessa pandemia. Se de repente Manaus não tivesse um estádio de futebol, dado que os clubes de futebol local talvez pudesse ter uma estrutura um pouco menor, mas que realmente contemplasse o esporte, porque a prática do esporte é importante. Mas se ao invés de um grande estádio, tivesse um estádio menor, pequeno, mas que atendesse à necessidade e o mercado local do esporte e do futebol, e ao invés disso tivéssemos três hospitais, talvez Manaus tivesse passado por esse momento de uma maneira diferente. Então, olhando o futuro, né, a retomada da atividade econômica vai permitir que decisões a serem tomadas no país se curvem muito mais pelo lado da saúde do que por lado, eventualmente, de uma atividade que, numa situação como essa... Uma atividade mais pontual, né? No momento mais pontual. Né? Exato. Ela ajude a gente a passar de uma maneira mais segura. Por quê? Porque a gente tem problemas com os leitos,
leitos de UTI, respiradores. Então, são insumos da saúde que precisavam, se tivessem sido novamente aos 2, 3, 4, 5 anos atrás. Não por conta dessa pandemia, por conta do sistema de saúde pública, que já vive um caos há muito tempo. Quantas reportagens nós assistimos com macas nos corredores, né? Então, o sistema é colapsado há mais tempo. Então, essa retomada não pode, né, se descolar, se desvincular desse momento que a gente vive. Então, ela tem que ser segura, gradual, e a população tem que estar consciente que ainda precisamos usar as máscaras, seguir as regras de higienização e as regras de distanciamento. Perfeito. Só para sinalizar, a minha formação é odontologia, Wander. Apesar de eu hoje ter uma atuação bem forte nessa área de comércio, empreendedorismo, indústria, né, o desenvolvimento econômico em si, obviamente eu tenho todas as informações e cuidados com o sistema de saúde, acompanho de perto. Tem até um amigo meu médico que está aqui, ele trabalha na linha de frente aí e sempre passa informações do nosso grupo de amigos de colégio, tá? Ele é médico e a gente, por causa da tecnologia, nos últimos anos a gente teve mais facilidade de ter esses encontros, né? E a sinalização que se tem é que realmente a rede particular de saúde diminuiu muito a quantidade de pessoas que se internam com sintomas da Covid-19. E a rede pública, né, já tem também uma certa... não é um alívio, né, mas já diminuiu bastante. Ontem, a gente tinha aí cerca de 50% dos leitos de enfermaria ocupados e os UTIs aí cerca de entre 70% e 80%. Então, esses dados, né, com relação ao setor público e privado, eles permitem sim que haja uma flexibilização. E é óbvio que o importante é a gente conseguir fazer a população ter consciência de que, se seguir esses protocolos, vai ser mais rápido para que a gente vá retornando ao que era mais próximo do normal. Isso é importante dizer. Quando fecharam os shoppings, né, aqui no Rio, foi dia 16 de março, se não me engano, quando teve o fechamento geral. Ou seja, estamos indo para 3 meses de fechamento, né? Praticamente 3 meses. Qual era, assim, números aproximados? Quanto que os shoppings empregavam de gente no Brasil e no Rio? E quantas lojas existiam abertas nos shoppings no Brasil e no Rio? Você tem mais ou menos esses números? Olha, falando aqui pela Multiplan, a empresa gera no Brasil cerca de 90 mil postos de trabalho direto, né? Aí, obviamente, a estrutura de loja, todo o que compõe, né, o ambiente de shopping center, prestador de serviços, os prestadores, os colaboradores da companhia, os colaboradores do condomínio, os lojistas, os colaboradores dos lojistas. Então, esse entorno, somente do Grupo Multiplan, aí nós contamos em torno de 90 mil pessoas. A indústria de shopping no Brasil gira em torno de 3 milhões de postos de trabalho direto. Lembrando que o setor de serviço, né, e de comércio é emprego na veia, né, como se diz aí no mercado. Vou dar um exemplo. Nós estamos construindo, agora suspenso, né, mas acreditamos que vamos retomar, aí por conta das determinações do municipais e estaduais, a construção de um shopping em Jacarepaguá, um parque shopping em Jacarepaguá, do Grupo Multiplan. Hoje, no Rio de Janeiro, provavelmente é a única obra que gera 5 mil empregos diretos. Irá gerar 5 mil empregos permanentes. Óbvio, durante a obra você tem 1.000 e poucos funcionários. Hoje, obviamente, não tem um quadro bem reduzido. Mas esse shopping pronto, ele gera ali em torno de 5 mil empregos diretos. Indiretos são geralmente 3 vezes mais. 3 vezes mais. Porque às vezes é o entregador que vai levar alguma coisa, é o cara que vende um seguro lá, então ele gera um outro emprego dentro daquela dinâmica. Né? Então, o setor de serviços e o setor e o comércio é um grande empregador. A indústria emprega menos hoje porque ela se automatizou muito. Então, várias funções desempenhadas, né, pelo homem, hoje elas são desempenhadas pelas máquinas.
Mas o setor de serviço e varejo ainda de comércio ainda é bastante forte. Então, em torno de 3 milhões de empregos. E essas 3 milhões de pessoas ficaram em casa, esperando essa quarentena passar e, obviamente, lutando para que, né, os impactos fossem o menor possível. Do ponto de vista de perda, o setor estima algo em torno de 30 bilhões de reais, né, nesse período. Né? E por quê? E aí eu vou dar um exemplo aqui do Grupo Multiplan. No mês de março, a Multiplan ela optou por conceder 50% de desconto no aluguel, porque março trabalhou até o dia 16, 18, alguma coisa assim. Então, 50% de desconto no aluguel, isenção do fundo de promoção e desconto de 50% no condomínio, que são as 3 contas, né, assim, que são diretas da relação do lojista com um shopping. Isso, são as principais contas, vamos assim dizer. No mês de abril, isentamos, não é postergamos. Zero, isentou, não paga mais. Né? Então, ela foi zero. 100% dos aluguéis, então não pagaram, né, aí o aluguel, não pagaram o fundo de promoção, isenção total, 100%, e 50% condomínio, até porque a estrutura está lá, é preciso manter. É como você morar num prédio. Sim. E os condomínios tem que continuar pagando. Eu não vou usar a estrutura toda do condomínio, mas eu estou aqui e tenho que continuar pagando. Exato. É isso. É uma dinâmica que existe para quem mora em prédio e tal, e assim não é diferente. Eles têm características diferentes, mas a grosso modo seria mais ou menos isso. E nós vamos continuar ajudando. Eu não comento mais, porque nós não divulgamos o número. Como a gente é de capital aberto, tem as regras da CVM que eu não posso falar sem que haja, né, uma publicação e tal. Mas eu diria que nós vamos continuar ajudando os lojistas. Então, só do nosso bolso, vamos dizer, até abril, esse dado é publicado já foi comentado, foram 300 milhões. Então, o grupo ajudou, né, os varejistas nesse momento, porque o varejista sofre muito nesse momento. A gente sofre demais. Eles sofrem mais ainda. Então, a margem dele ali gira em torno de 10%, 8%, 10%. Ele fica um mês sem faturar, não vende nada. No outro mês, ele está quebrado. Então, o socorro a eles acabou vindo muito mais do nosso lado. E aí, sem nenhuma crítica, né? Nós não tivemos isenção, nem parcelamento. Nós nunca pedimos isenção. Parcelamento do IPTU, postergação do IPTU, não. Nós pagamos tudo isso. Os demais impostos nós tivemos que pagar. Até alguns a gente pleiteia para ver se pode postergar, mas, vamos dizer, não houve um suporte assim, para nós. Então, nós entendemos que na nossa cadeia produtiva, nós tínhamos que ajudar os lojistas, que são os nossos grandes parceiros de negócio nesse momento. Entendeu? Então, a gente olha caso a caso, porque você tem supermercado dentro de shopping, né? Aí o Pedro deve estar um pouco mais feliz, porque o supermercado deu bem. Foi um dos setores que segurou essa pandemia. Mas merece, porque eles trabalham direitinho, trabalham bem, entendeu? E assim, são importantes, não é um setor fácil, a margem é pequena, a distribuição não é fácil, a logística não é fácil, então o setor supermercadista aí está de parabéns, né? A associação, o Pedro aí é um cara bastante atuante e faz muito pelo setor dele, tem o Fábio também, enfim, então nós temos operações de supermercado, de farmácia, né? Então você tem que olhar caso a caso, não dá para você também estipular isso de uma maneira assim, geral, mas tem que ter a ajuda nesse momento. Mas o que eu chamo a atenção aqui, Rafael, e até vale para reflexão, e quando se discute muito custo das coisas, etc., é caro para nós também. Não é dizer que as nossas margens, se você olhar, elas são próximas ao do lojista, obviamente nós estamos falando de escalas diferentes. Porque a gente também é muito onerado das coisas. Então,
eu vou dar um exemplo. Eu fui visitar o King of Prussia, que é um shopping na Filadélfia. Muito grande, maior que o Barra Shopping. Eu andei e vi um ou dois guardas, né, seguranças, e ainda até caracterizado como um guarda inglês, né, com aquela... Era mais figurativo. Aquele uniforme... Mais figurativo, isso. Mais figurativo do que realmente um segurança, um guarda. Aí eu perguntei pro superintendente, o equivalente ao superintendente lá, o chefe do shopping lá, que eu fui fazer essa visita, até perguntei, eu falei, vem cá, eu não vi nenhum segurança, olha, deu livre, mas se tiver um roubo aqui, como é que você faz? Ele olhou para mim espantado, falou, poxa, se tiver um assalto, eu vou ligar para a polícia. Assim, como se fosse a coisa mais lógica, mais natural. Até eu falei, puxa, eu acho que nem devia ter perguntado isso. E aí continuei andando lá no shopping, dali um pouco eu andei, olhei, eu falei, pô, não tem bombeiro civil aqui. Aí eu falei, andei mais um pouco, falei, vem cá, desculpa, aí se tiver um problema, bati na madeira, ó, tiver um incêndio, alguma coisa assim, né, o que Como faz? Como é chama? que faz, né? Como é que faz? Aí ele disse, ué, eu ligo para o bombeiro. Eu até achei que eu tinha falado inglês errado, ele não entendeu, porque pareceu tão óbvio. Aí ele falou, ué, eu ligo para o bombeiro. Aí eu pensei assim, poxa, aqui a gente tem leis que obrigam você ter... Não estou aqui recriminando, dizendo não, eu acho que... Mas eu sei, as casas legislativas, de uma forma geral, são tão plurais que assim, realmente tem uma série de projetos que são apresentados e tornam leis que, sim, pelo amor de Deus. Não, eu tô só constatando o fato que eles nos ajudam muito, tanto os bombeiros quanto seguranças, enfim. Mas tudo isso vai onerando. Então você tem que ter tantos banheiros a tantos metros, você tem que ter recurso. Vaga de estacionamento. Tem uma lei que diz que você tem que ter... A proporção, né? X número de vagas por X metros quadrados de estacionamento. Só que a lei é de 1.800 e bolinha. Mas hoje se usa Uber, muito transporte por aplicativo, táxi, tem o BRT, tem o outro transporte, o metrô, etc. e tal. E as pessoas vêm menos. Então você fica com uma área que você fica pagando, né, por um uso que você poderia ter um aproveitamento melhor. Tudo isso ajudaria a diluir nesse custo. E aí ficaria menos oneroso para nós, menos oneroso para o lojista. Entendeu? No Village Mall, para você ter uma ideia, Rafael, só desculpa te cortar, nada. Nós montamos uma usina com células fotovoltaicas numa fazenda em Minas Gerais, e a energia gerada para o Village Mall, ela é 100% renovável, né, de fonte renovável. Isso ajudou a reduzir ali o custo, né, do condomínio em torno de 15%. Né? É uma energia limpa e ajudou a reduzir o custo de condomínio. Então a gente tem brigado muito por essa redução. Mas o sistema como um todo, ele vai colocando ali penduricalhos, vai tornando uma coisa assim paquidérmica, que o custo para todo mundo disso acaba sendo bastante difícil. Eu diria que hoje 23%, 25%, né, do que a gente produz fica em impostos, né, para você ter uma ideia. Então, fora as outras obrigações financeiras, etc. E tal. Então, é uma margem também muito apertada para o nosso negócio. Mas, nesse momento, o lojista tem sofrido muito, até porque linhas econômicas chegaram pouco para eles. O custo de capital está muito caro, porque a oferta ela é limitada e a procura é grande. Então, o custo de tomada de capital está sendo bastante difícil para o lojista. Então, por essa razão, nós, e todo o setor, não é só o Grupo Multiplan, não, teve que dar aí uma ajuda significativa. O que ficou claro para a gente aqui, principalmente para os micro e pequenos empresários, é que as tais linhas de crédito anunciadas pelo governo federal, com pompas e tudo, não chegaram na ponta, né? Não chegaram até a ponta. Todos tiveram muitas dificuldades em conseguir acesso a uma taxa de juros justa e que não precisasse de garantias que fossem tão, assim, tão difíceis de cumprir, né?
Então, o que ficou muito evidente aqui no Rio e no Brasil, inclusive eu vi uma fala do ministro Paulo Guedes, acho que anteontem, num vídeo, ele dizendo, poxa, essa coisa de se dizer que não chega na ponta, a gente está tentando agora regulamentar o tal do PRONAMP, que foi aquele projeto que se transformou em lei, para tentar ver se há algum tipo de linha de crédito com uma taxa de juros baixa e sem ficar exigindo garantias impensáveis para o momento de pandemia. Então, hoje, a grande maioria dos bancos está operando como? A taxa de juros é a taxa de juros normal da época que não tem pandemia, mas a exigência de garantias é de como se fosse a pandemia, com todo mundo quebrado, eles querem garantir alguma coisa que muita gente não tem. Então, essa questão ficou muito ruim assim, para os pequenos e para os microempresários. Vocês têm noção do percentual de lojas que não vão reabrir nessa retomada dos shoppings? Tá. Mais ou menos? Ô, Rafael, só peço desculpa que às vezes eu olho aqui no Sim. telefone, que como estão amanhã, né? as reaberturas, não só aqui no Rio, como São Paulo, capital, também a partir de amanhã. São Paulo, capital, acabou de soltar o decreto. E eu tenho que falar, eu já falei com algumas emissoras e eles estão me ligando aqui. Certo, fazer a notícia. Tal. Então, eu até peço desculpa, porque é indelicado ficar aqui, então não quero... a gente todo mundo que está acompanhando, eu peço desculpas. A gente combinou essa live porque os shoppings estavam para abrir na fase 2, né? Pois é. Seria daqui uma semana. Aí Você hoje, quase que tendo por coincidência, estou em primeira mão fazendo aqui com você para falar um pouquinho dos shoppings na véspera exatamente da abertura. Mas olha só. Vamos falar um pouquinho desse percentual e começar a entrar na situação dos protocolos em si? O número é muito difícil, tá, Rafael, ainda de acertar por algumas razões. Primeiro, a suspensão temporária do contrato de trabalho, ela acabou agora dia 1º, que é aquela, o PL 99, eu esqueci o nome agora, esqueci o número. É o MP 936. 936. Então, não é PL, é MP. Então, ele acabou agora. Então, é agora que tem empreendedor que vai dizer se vai demitir, se não vai demitir, se vai manter, se vai estender, se vai voltar a pagar o salário. Enfim, tem decisões críticas sendo tomadas nesse período. E com base no que ele vê, se era possível reabrir ou não, por exemplo, ontem de manhã, se eu falasse com você, eu diria, o pessoal está fazendo as malas. 85 dias parados. 85 dias parados. O setor se preparou, ele emergiu, hibernou, né, fez os ajustes, ajudou o transatlântico, aguardando, né, que a estrutura pública, nesse interim, ela se preparasse também. A gente vê que foram feitos vários avanços, até porque a estrutura de saúde pública já estava combalida. E aí vem um tsunami como esse, então realmente dificulta. Então, assim, tem um número de lojistas que, quando for reabrir, não vai reabrir, porque a situação é realmente difícil. Mas eu diria ainda que esse número talvez não está em 10%, assim, entendeu? Certo. Mas, de novo, cada momento que passa, e dependendo de como abre, o que abre, por exemplo, e, de novo, não dá para você generalizar, viu, Rafael? Olha o pessoal de alimentação, bar e restaurante, precisamos ajudar esse pessoal. Sofrendo muito. Eu tenho muito contato aqui. Eu tenmo muito contato com o Cindy Rio, com a Brasel, com o pessoal, que a gente está tentando fazer o máximo aqui. Precisamos ajudar a Brasel, precisamos ajudar o pessoal de eventos. Assim, olha, eles são trabalhadores, são gente assim, super capacitada, que dedicaram a sua vida ali e elas não estão podendo trabalhar. Não estou aqui falando mal da saúde, não, muito pelo contrário, nos preocupa. Mas eu estou dizendo, nós temos que olhar esse lado também. São setores que têm que ser protegidos. É justo, essas pessoas, elas têm os direitos delas. Todo mundo tem direito. A Constituição é igual para todos. A Constituição prevê o direito à saúde, mas também prevê o direito ao trabalho. Igualmente, ela não faz distinção entre uma coisa e outra. Mas em relação aos protocolos, Rafael, eu queria dizer o seguinte... Vamos começar pela entrada. Como é que vai ser a porta de entrada dos shoppings? Primeiro, o shopping ele é um ambiente seguro e controlado. Tá? Eu respeito o varejo de rua
e também temos que ajudar as lojas de rua, tá? Assim, eu penso como no varejo, no comércio como um todo. Eu falo de shopping porque é onde eu trabalho, então eu conheço mais, né? Eu não posso falar tal. Mas o shopping ele é um ambiente controlado e seguro. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, nossa, mas será que vai ter aglomeração? Não vai? Como é que vai ficar essa história? Primeiro que você não tem cinema, não tem teatro, não tem eventos, que são atividades, né, que geralmente prende mais atenção, prende ali as pessoas, certo? Vânia, só um minutinho. Essas atividades vão retornar no momento respeitando aquelas fases da prefeitura? Ou são vai as ser fases por da aí? prefeitura, não somos nós que determinamos. Nesta fase, que é a fase 2, que nós estamos, não prevê abertura de cinema, teatro, e eventos, espaços kits, tudo isso está impedido. Se não me engano, são a partir da 4ª fase, mas com muitas restrições ainda, com 1/3 da capacidade. É isso. Então, o controle de pessoas nós damos em 3 pontos. O primeiro deles é no estacionamento. Estacionamento, o decreto determinou que a capacidade está limitada a 1/3, né, do estacionamento. Então, ali você já consegue controlar. Como você conta o número de carros, né? Através das cancelas, você sabe ali o número de veículos. Segundo ponto de controle são as portarias, as entradas, né, do shopping. Elas vão ter um número menor, né? Um bar, eu estou aqui pensando no bar, elas não vão estar todas não estarão abertas. Então, eu consigo controlar ou através daquele contador manual, mas nós temos câmeras que conseguem contar o número de pessoas que entram lá. Então, é o segundo ponto. Aliás, nesse ponto, nós iremos aferir a temperatura das pessoas. Então, vai estar todo mundo que entrar no shopping vai poder ter... Vai ter que testar a temperatura, ou pelo manual, ou nós também temos câmeras termográficas que elas vão ali monitorar a temperatura das pessoas. Acima de 37,5, as pessoas não poderão, né, entrar. Assim, isso tem sido aí uma orientação do pessoal da Vigilância Sanitária no Rio, que, aliás, tem feito aí um grande trabalho. Abro um parênteses. Os profissionais da saúde, cara, têm sido assim, campeões no Brasil como um todo e devem ser valorizados. E eu converso com muitos deles. Óbvio que as palmas são importantes para eles, sem dúvida. Mas as condições de trabalho deles precisa melhorar. O salário deles precisa melhorar. Os insumos, né, os equipamentos, a instrumentação médica precisa melhorar para que eles tenham condição de produzir ainda mais. Mas então esse é o segundo ponto de controle, são as portarias. O terceiro ponto de controle são as próprias lojas, que elas têm a regra ali de distanciamento. Também tem 4 metros quadrados, tem também onde as pessoas, o número de pessoas que, dependendo pela metros quadrados da loja, poderão ficar. Então, se tiver uma operação, por exemplo, loja de eletroeletrônico tem tido muita procura, porque as pessoas não saíram e aí o celular quebrou, quer trocar a tela, quer pôr capinha, alguma coisa assim. Então, nós notamos que teve até uma procura maior com base nos shoppings que já foram reabertos. Do nosso grupo, que são 7, em Porto Alegre, Curitiba, interior de São Paulo, Brasília. E, então, ali no chão terão que ter marcações. O decreto diz 2 metros de distância, né? Então, não haverá aglomeração na loja, porque você conta também o número de pessoas que podem ficar na loja e, né, nos corredores. Lembrando que os corredores do shopping, eles são mais amplos e o pé direito é mais alto. Nada contra o Pedro, né? Mas os supermercados, geralmente, eles são mais estreitos. Mais apertado o corredor. É mais apertado e tem ali uma questão de contato nos produtos maior, né? Nos shoppings você não tem muito essa dinâmica. É tudo mais amplo, etc. E tal. Não fiquem com a imagem da inauguração da árvore de Natal no Barra Shopping, aquele número de pessoas. Não haverá. Por que não haverá? Com base no que a gente tem visto, Rafael, nos shoppings que foram reabertos, até pelo fato de não ter ali cinema, teatro, atrações kids,
a compra ela é muito mais assertiva. Então, o sujeito estava lá com a meia furada, o pijama precisa trocar, alguma coisa, ele vai atrás de um determinado item, né, uma compra bem objetiva, e a taxa de conversão é muito alta. É uma compra bem objetiva. Porém, o tempo de permanência média, nós comparamos antes da pandemia e depois da pandemia. Antes era em torno de 70 minutos, agora, após a pandemia, está em torno de 29 minutos. Então, o sujeito ele pega aquele determinado item e logo sai. E, a bem da verdade, as pessoas elas estão com medo. Elas estão com medo, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, elas vão, retiram ali o que elas precisam comprar tal, e voltam. Outra coisa é o desemprego. A renda das pessoas também vai diminuir, porque o desemprego aumentou muito. Vão consumir menos, né? Vão consumir menos, vão focar em itens da cesta básica e itens de necessidade pessoal. É uma compra objetiva, assertiva, né? Mas talvez num ticket diferente. Então, esse mais ou menos tem sido o comportamento do consumidor, onde a gente já viu que reabriu. Aqui no Rio, o horário vai ser limitado de meio-dia até as 8 da noite, correto? Isso é um ponto importante, Rafael. Até foi uma sugestão do setor. Por que da meio-dia às 8? O pico do trânsito das cidades, ele começa ali às 6 da manhã e vai até às 8. Né? Os shoppings reabrindo meio-dia, né, que o funcionário começa a se locomover na cidade a partir das 10, por ali, 9, 10, ele não pega esse fluxo. E o shopping fecha às 8. Também não pega o fluxo das 6 da tarde. Sim, não pega a hora do rush ali na volta. Ele expande. Então, você consegue diluir dentro do fluxo de trânsito da cidade, de modo que você não provoque essa aglomeração. Vou destacar que os protocolos da indústria de shopping center, Rafael, eles foram elaborados pelo setor e validados pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é internacionalmente reconhecido. Então, são basicamente 23 medidas. Você pegar as regras de ouro aqui do município, são 10. Nós nos preocupamos, né, e ainda colocamos mais itens, que basicamente eles dizem: uso obrigatório de máscaras, dispensas com álcool gel 70% em vários pontos. Então vão ser espalhados em várias partes do shopping. Na entrada, aquele recipientezinho com álcool em gel, né? Exatamente. A gente está usando de pedal também, que é para não ter o toque, né, na coisa, mas tem dos dois modelos. Você tem o maior higienização, então corrimãos, botões de elevador, né, essas áreas de contato, banheiro. Nós sempre tivemos uma preocupação com a higiene, né? Nossos banheiros, a gente sempre procurou ter um cuidado maior. Nesse momento, ele é redobrado. Aliás, nós da Multiplan, a gente sempre teve uma preocupação com a saúde. Tanto é que nós montamos um centro médico no Barra, tem um centro médico dentro do Barra, que a gente sempre procurou dar atenção à saúde das pessoas. Isso já lá no início Isso foi no início dos anos 90. Então, maior higienização dos ambientes, do banheiro. Nós vamos fazer uma aplicação de peróxido de hidrogênio com tipo um fumacê, né? Um vaporizador costal. Não é vaporizador, ele é um lançador, né, desse produto, no início da operação e no término da operação. O ar-condicionado vai sofrer um tratamento diferenciado na trocagem de filtro, né? E o maior é manutenção e limpeza dos sistemas. Esse protocolo do Sírio-Libanês olhou o sistema de ar-condicionado, nenhum problema. É o ar-condicionado do supermercado, é o ar-condicionado da farmácia, é o ar-condicionado de prédios comerciais, é o mesmo ar-condicionado, ele não é diferente, não é porque é shopping, não é porque é supermercado, não é porque é nada. Então, validado por eles, nenhuma preocupação. Claro, tem que ter um processo de limpeza mais frequente, e é isso que nós vamos fazer. A questão da marcação... Isso. Perguntar isso, a marcação no banheiro você tem que ter aquele controle também de entrada, obviamente, de repente menos gente. Né, a marcação dos espaços elevadores, você tem espaços nos elevadores, a limitação do número de pessoas. Ia perguntar sobre elevadores e as escadas rolantes, né? Que tem essa... Então, principalmente rolante, aqueles shoppings que são...
três degraus, uma pessoa. Então vai ter um espaço de... E aí um detalhe curioso é o seguinte, as pessoas elas estão preocupadas no contágio, com toda razão. E aí elas ficam querendo pegar no corrimão. O corrimão ele está sofrendo uma higienização especial. Mas elas não precisam se preocupar. E segundo o infectologista contratado pelo grupo Multiplan, ele orientou no seguinte, olha, ao término ali da viagem da escada rolante, né, subiu ou desceu, vai ter um dispenser de álcool gel. Então pode segurar no corrimão, mas quando chegar, né, no término ali da descida... Ou lá em cima ou lá embaixo, bota ali faz ali a higienização. Esse meu aqui, ó, Rafael, ele é de spray, tá? Mas lá vai ter o álcool gel. Esse aqui é 70%. Não estou fazendo propaganda, não. Só estou mostrando, né, como é que faz. Então, ao término... Porque senão o que ia acontecer? O sujeito vai se proteger do coronavírus, mas pode sofrer um acidente na escada rolante porque ele se desequilibra e ele não pegou no corrimão. Então, esses detalhes... Olha o nível de detalhes da nossa preocupação. Entendeu? Então, proteger do coronavírus, sem dúvida, mas proteger a saúde e o bem-estar das pessoas. Aliás, é isso que a gente deve fazer no Brasil. Porque hoje, né, a gente tem uma preocupação, pelo que eu leio nos jornais, de pessoas, por exemplo, que estão adiando procedimentos cirúrgicos do coração ou tratamento oncológico e acabam morrendo, né, porque elas adiaram isso com medo de pegar o coronavírus. Então, nós temos que continuar, né, com foco no coronavírus, mas também temos que salvar essas outras pessoas, né, para que elas entendam que determinados procedimentos têm que ser feitos. Né? Uma coisa que eu lembrei, assim, alguns amigos conhecidos que têm parentes que têm doenças crônicas faziam uso do remédio que é a base da cloroquina, hidroxicloroquina. E quando no início ficou divulgando que a cloroquina era um remédio milagroso, muita gente correu para comprar e acabou atrapalhando a vida de quem usa realmente para as doenças crônicas pré-existentes. Então começou a ficar difícil de achar. Nesse tipo de pandemia a gente não estava acostumado, então qualquer informação que dê luz, né, que as pessoas achem, aí todo mundo corre. Ao advento das redes, é assim, todo mundo virou especialista de tudo, né? O cara fala de futebol com propriedade. Vira especialista. Eu diria assim, eu gosto muito do futebol, eu gosto de jogar bola. Hoje Qual o seu time aí? Qual o seu time aí? Não, eu sou corintiano, entendeu? Corinthians. Mas aqui no Rio eu sou Flamengo. Entendeu? Não. Esquece isso. Esquece isso. Mas olha só, você é Vasco ou não? Sou Botafogo. Botafogo é um bom time. Botafogo é um bom time. Eu gosto de ver jogos. Eu fui outro dia no estádio do Botafogo, foi quando o Honda estava na torcida ali, eu fiquei próximo ao Honda. Então, é um bom time. É um bom time o Botafogo. Eu até me perdi o que eu estava falando, Rafael. Também me perdi. Tá. Estava falando ainda lá da questão do shopping com relação às marcações, à escada rolante, né? Depois passou aí. Então, os procedimentos de segurança envolvem também, né? Eu estava falando dos protocolos, né? Além da escada rolante, da higienização, tal, a questão da marcação, uma questão educacional. Então, nós estamos nos nossos totens e nos nossos canais compartilhando esses programas de saúde que o governo tem aí disseminado, que são as boas práticas, né? O uso da máscara, de novo, a higienização e as regras de distanciamento. Então, a gente tem sido aí um bom comunicador em relação a isso. Entendi. Uma coisa que perguntaram aqui. As lojas, os tipos de negócio, né, os tipos de estabelecimento que na rua não está permitido, mas no shopping ele vai abrir. Por exemplo, todas as lojas de varejo, salão de beleza, cabeleireiro... Não vai abrir. Esses não vão abrir. Não vão abrir nesse momento. Tá, esses vão ficar só realmente... Restaurante não vão abrir. Somente delivery e take away. Como vão funcionar as praças de alimentação nos shoppings, então? Porque as pessoas também... As pessoas podem pegar o delivery lá, mas comer no... Não pode. Vão ficar fechados. Os bancos com as mesas de cadeiras vão ficar fechados. Inclusive, vão ser removidos, tá? Nós vamos remover, inclusive. Quer dizer,
Ou isolar a área, né? Sim. Você isolar. Ou seja, não pode usar aquela hora. A pessoa pode pedir pelo delivery, né? Ou ela ir lá, comprar e levar embora. Ela não pode consumir lá no local. Lembrando que a gente também está com a operação do drive-thru. Então, tem pessoas que estão pedindo, né? Assim, elas não necessariamente elas marcam lá a compra com a loja, só passa no shopping ali, retira a compra e vai embora. Então, é uma pesquisa. Nós temos um aplicativo chamado Multi. Tá? É um aplicativo da Multiplan, bem bacana. Aliás, recomendo que vocês baixem aí. Tem tanto para iOS, né, quanto para Android. E ali ele tem várias dicas também, você pode fazer ali o seu pedido. Mas quando nós criamos isso, era para que fosse um canal adicional para o lojista. Então ele tem uma plataforma física ali e também tem uma plataforma digital que ele pudesse vender. E também dá comodidade e conforto aos nossos clientes, entendeu? Como eu estou no meu raio ali de 5 quilômetros, eu consigo ser bastante ágil para entregar alguma coisa que alguma pessoa precisa. Então, a gente desenvolveu aí esse aplicativo, já é um investimento em inovação que a empresa vem fazendo há muitos anos. E se você olhar também, e aí falando um pouco de futuro, né, de olhando para frente, os shoppings, né, e o Jacarepaguá, vocês vão ver isso. Aliás, será um... Quando inaugura? Olha, nós tivemos que adiar, obviamente, Sim. por conta disso. Ainda não ficou claro. Esse ano não é possível, né, você finalizá-lo. Então, ficou para algum tempo aí no ano que vem que a gente ainda vai definir. Mas esse shopping ele vai nascer com um conceito assim, mais verde, né, um conceito mais aberto, que é muito assim, é um projeto melhorado em relação ao Parque Shopping Canoas, que é o último que nós inauguramos em novembro de 2017. Então, o Parque Shopping Jacarepaguá, o Parque Jacarepaguá, ele vai ter esse conceito mais verde e você vai ter mais arte, mais lazer, mais cultura, mais entretenimento e comércio, entendeu? Então, ele vai ser um ambiente mais misto, né? Assim, que é uma tendência que tem. Você diminui um pouco o comércio, né? E você mantém um número maior no seu mix de operações de entretenimento, cultura, lazer. Isso é uma tendência. O nosso de Canoas, se vocês tiveram a oportunidade de ir ao sul, para quem vai para o Vale dos Sinos, subindo lá para Gramado, a Canoas está logo ali, próximo ao aeroporto de Porto Alegre. Dá uma paradinha lá para você ver um projeto muito bacana, muito inovador, tal. Então, Jacarepaguá, aguarde para o ano que vem, não é hora disso agora, mas eu estou aqui tentando, né, assim, a gente também compartilhar. Sim, óbvio. Aqui eu falo que na live pode tudo, pode fazer propaganda, pode comunicar. Alguém a gente pensar, precisa, pô, esse cara não está preocupado com a saúde. Não é nada disso. Sim, a gente precisa informar. Mas a gente olha para a saúde, de novo, a atividade econômica, ela vai gerar recursos para a saúde. As duas coisas podem conviver bem. Óbvio que com um foco grande na saúde, não tenha dúvida. Entendeu? Então, o Parque Jacarepaguá ele vai ser um projeto belíssimo, vai gerar muitos empregos para o Rio de Janeiro, e é uma marca do Grupo Multiplan, né? O Rio de Janeiro que sempre acolheu bem, a gente sempre procurou também devolver, a gente tem aí vários projetos sociais que a gente ajuda. Nós doamos motocicletas já para a Guarda Municipal, aqui é Guarda Municipal. Guarda Municipal. Guarda Municipal. Aqui em São Paulo é Guarda Civil. Guarda Civil, diferente. E também viaturas para a Polícia Militar, para o 31º Batalhão, motocicletas também na época da intervenção federal. Tem alguns programas sociais aí. Nós doamos algumas cestas básicas nesse momento, algumas questões em relação a teste em massa. Então, a gente sempre contribuiu, né, com o poder público como um todo. Né? E nesse momento até tem uma campanha que a gente está apoiando, Rafael, da Associação dos Magistrados Brasileiros e do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é em relação à violência doméstica. Né? E assim, infelizmente,
nesse período de isolamento, aumentaram, né, os casos de violência contra a mulher, aumentaram os casos de violência doméstica, né? Então, nós estamos aqui, né, do Grupo Multiplan, tentando ajudar a disseminar, né, esse problema, né, que tem aumentado, né, no país, e chamar a atenção. Tem até uma campanha interessante, depois eu compartilho nas minhas redes, Wander Giordano, da Multiplan, fiquem à vontade aí de seguir, que é a mulher, se ela tem algum problema, né, de que está sofrendo violência, ela não tem para quem contar, ela faz uma marca de batom na mão e mostra. Às vezes ela vai na farmácia, mostra discretamente para a pessoa, né, porque ela se sente reprimida, às vezes ela não consegue, né, contar para ninguém, né, em relação a isso. Então, há uma campanha que a gente está também ajudando aqui nesse momento. Então, eu acho que vale divulgar, que é em função do aumento aí da violência doméstica. Entendi. Eu talvez até faça uma live com uma delegada que a gente está tentando construir esse caminho para fazer uma live sobre isso especificamente. Acho que vai ser bem interessante, com um tema que está assim, quente, né, no momento. O Jorge, tá. Só uma coisa. O Jorge Martins, ele acabou de fazer uma pergunta que eu consegui ler, porque tem várias, e aliás eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e me perdoe alguma falha minha. Falo aqui mais de uma maneira mais informal, né, mais à vontade, porque eu estou aqui com o Rafael. Mas ele perguntou, costumava ter 2 turnos, né, nas lojas. Nesse momento, assim, até para onerar menos o lojista nessa volta, e principalmente pela questão do trânsito, não dá para trabalhar em 2 turnos. A gente recomenda, vamos começar tranquilo, sereno, e evoluir de uma forma gradual. Então, um turno, ele onera menos o lojista nesse momento, ele tira, né, as pessoas um pouco desse trânsito, desse fluxo urbano, e à medida que as coisas forem retomando, retomará também a questão dos 2 turnos, entendeu? Então, é uma questão gradual para a saúde e também pela questão econômica ali do lojista. Obrigado, viu, Martim? Tá. Vânia, a gente tem mais 5 minutos até o Instagram terminar. Tá. Só para a gente dar uma resumida em relação às lojas. Vamos lá. O estacionamento limitado a 1/3, né? Um turno para os funcionários. As escadas rolantes terão aquelas no início e no fim, né? Distância de 1 para 3. Uma pessoa a cada 3 degraus. A cada 3 degraus. Elevadores também vão ter o controle ali de acesso para que tenha um número máximo ali de pessoas. Aferição de temperatura nas entradas, com disponibilização de álcool gel em várias partes do shopping. Um cuidado redobrado com a higienização dos banheiros, né, com a limpeza de uma forma geral. Todas as atividades voltam ao normal, com exceção da praça de alimentação, que vai continuar funcionando no delivery e drive-thru, e salão de beleza, que também, por enquanto, não vão reabrir. Loja de roupa, que a maior parte dos shoppings tem loja de roupa. Alguém comenta, assim, por curiosidade, teve uma pergunta aqui do meu amigo Ronaldo também. Esse negócio de agora as pessoas terem que entrar, experimentar a roupa tirada, vai para o outro, depois experimenta, isso vai ter que ter uma certa mexida, né? Aí o pessoal do setor de moda feminina, moda masculina, tem a questão dos calçados, né? Que a pessoa experimenta o calçado. Cada um tem o seu protocolo específico, tá? Então, tem lojas que estão... sabe no aeroporto, quando você vai passar pelo raio-x, que você tira o sapato, ele dá aquela meia descartável, né? Eu não sei o nome daquilo lá. Então, cada setor, né, ele já está convivendo com isso, ele tem seguido ali regras próprias. Tem a questão do vaporeto, né? Eles estão aplicando aquele vaporizador, vaporeto nas roupas, etc. e tal. Então, eu acredito que cada um tem ali um protocolo próprio, né? E cada loja ela tem ali a sua dinâmica própria, entendeu? A questão, o momento, Rafael, é para a gente, assim, tem que passar segurança aos clientes.
esse é um momento que a gente tem que ter uma preocupação com a saúde. A população precisa continuar seguindo todas essas determinações. A reabertura da economia é para você dar uma flexibilizada, né? E voltar à atividade ao normal, porque senão o país quebra também, né? Vou fazer um paralelo aqui com o futebol. Todo mundo já treinou bastante. Está na hora de jogar e ver como vai ser o jogo. Para na prática, né, do jogo você saber ali depois onde que tem que ajustar, o que tem que melhorar. Isso faz parte. Todo mundo já treinou muito na pandemia. Agora está na hora de jogar. Vamos para o jogo. E o que tiver que ajustar, vai ajustando ali com o jogo rolando. Isso faz parte da vida. Treino é treino, jogo é jogo. É isso. Então, Wander, eu quero te agradecer muito aí pelo seu tempo. Você ainda está no Rio? Eu estou no Rio, estarei aqui amanhã. Eu devo, inclusive, eu acho que entrar ao vivo no RJ. RJ1 pela manhã com o Faxiel. O de manhã é o Bom Dia Rio. Bom Dia Rio. Bom Dia Rio, desculpa. Isso. Bom dia. E que o Faxiel não me saiba disso, entendeu? Bom Dia Rio. Aí você vai visitar algum shopping na hora do almoço ali? Eu vou andar aqui na operação. Lógico, nós temos um superintendente, um diretor regional. A companhia se preparou bastante, sabe? Nesse período, a gente tem experiências de shopping já reaberto. Queremos fazer um processo seguro, tranquilo. Vamos evoluir aos poucos, entendeu? Não é um momento de algazarra, de comemoração, não é esse o momento. É um momento de dar esperança também ao trabalhador. Tem muito pai de família passando necessidade, né? Tem muita gente passando necessidade. Então, é uma maneira da gente também ajudar os trabalhadores, os empreendedores, muita gente que arriscou a vida. Então, vamos ajudar depois o pessoal de bares e restaurantes, o pessoal de cinema, de teatro, de eventos, nossos artistas. A gente também tem que olhar por eles, entendeu? Eles estão precisando muito da nossa ajuda. É isso. Bom, eu tenho atuado bastante com eles, até com o setor de eventos e entretenimento também. Tem sido assim, duas das minhas bandeiras aqui do mandato. Você pode ter certeza que a gente está atento a tentar fazer minha parte, minha pequena contribuição para ajudar nessa retomada econômica. Eu acho que vereadores, poder público, essa união com a sociedade civil e com a iniciativa privada vai ser fundamental que todos tenham serenidade na hora de apresentar propostas, projetos, que vão ser muito importantes para essa retomada aqui do Rio de Janeiro. Wander, em 30 segundos o seu recado final para a gente poder encerrar. Pessoal, continuem usando máscaras, sigam as regras de higienização. Isso vai passar, mas ainda a gente tem que passar por isso. No futuro, nós vamos valorizar muito a liberdade e a solidariedade das pessoas. Eu acho que isso fica de lição para nós. Uma boa noite a todos. Perfeito. Wander, te agradeço mais uma vez. Amanhã eu vou acompanhar o dia a dia, como vai ser a reabertura dos shoppings, torcendo para que tudo dê certo e a gente consiga retomar, né? Retomar o nosso novo normal, mas que a gente possa novamente viver de uma forma mais tranquila e ajudar nessa retomada do nosso Rio de Janeiro. Todo mundo que falou mal do Botafogo, daqui a 2 anos, com a Botafogo S.A., vocês vão se arrepender do que falaram hoje, tá bom? A gente conversa depois. Wander, obrigado. Boa noite para você. Sucesso, tá? Precisar da gente, conta conosco lá na Câmara. Um abraço. Valeu. Espero ter contribuído. Um abraço e boa noite a todos. Galera, todos. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Acompanhe minhas redes, que todo dia eu vou dando notícia da pandemia, de projetos, do que está acontecendo. Vou atualizando vocês. Obrigado. Boa noite, Wander. Boa noite a todos. Valeu.